Vamos chegando, que a gente vai hoje contar mais um capítulo da nossa novela dos contratos que contém cláusula penal em caso de ruptura culposa e como é que fica o direito do consumidor ao recebimento das parcelas pagas, ou pelo menos de parte das parcelas pagas, diante da aplicação dessa cláusula penal. Vamos aqui a garganta e vamos começar. Como é que a gente sempre faz por aqui? Eu trago uma contextualização, né, para colocar todo mundo na mesma página sobre o tema, e depois eu vou trazer o julgado que me fez escolher esse tema. É um julgado do início do mês de dezembro, da quarta turma do STJ, relatoria da ministra Isabel Galotti, sobre um contrato de loteamento urbano, um contrato de promessa de compra e venda de lote, regido pela Lei 6766 de 79, e que contém uma regra específica para o caso de cancelamento de contrato por culpa do adquirente, inclusive com previsão de possibilidade de retenção de valores pagos, e é essa questão que está sendo enfrentada nesse julgamento da quarta turma. E por que é mais um capítulo da novela? Porque essa novela vai longe, ela começa, eu vou colocar como marco inicial, como primeiro capítulo, o ano de 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, e de lá para cá muita água passou embaixo da ponte. E quando a gente pensa que a coisa vai estabilizar, surge, né, uma nova controvérsia a esse respeito, e hoje o STJ apresenta-se novamente em controvérsia entre as turmas, a terceira turma apresentando um entendimento e a quarta turma agora apresentando um outro entendimento. Pelo menos são dois precedentes que se contradizem, e eu vou procurar aqui destrinchar para que vocês possam aplicar na vida prática de vocês aquele entendimento que melhor corresponda às necessidades dos clientes de vocês, enfim, dentro de um contexto de contraditório. Eu costumo dizer que o André jurista, o André professor, que eu tenho as minhas opiniões, os meus entendimentos sobre a matéria. Mas o André advogado, quando eu estou atuando, representando um cliente, eu preciso entender qual, né, dentre as diversas teorias e entendimentos possíveis sobre a matéria, qual aquele que melhor dialoga com os interesses do meu cliente, porque quando eu atuo como advogado, eu estou falando por ele e não falando por mim, doutrinador. Eu, nos meus trabalhos doutrinários, nas minhas obras bibliográficas, eu vou buscar escrever aquilo que eu entendo que seria, né, a forma mais correta de interpretação. Mas quando eu represento um cliente, eu preciso dizer aquilo que, em nome dele, melhor representa o posicionamento dele. Do contrário, eu estaria advogando para mim e não advogando para o meu cliente. Então, eu procuro sempre separar as duas coisas. Eu posso compreender um determinado assunto de um jeito, para fins, né, de um escrito doutrinário, mas para a representação de um cliente, às vezes a gente precisa entender que, para ele e no ponto de vista dele, é a corrente doutrinária oposta ou é um entendimento diferente do meu que representa melhor o posicionamento dele. E aí é nesse sentido que, em nome dele, eu vou fazer as considerações. Tá? Então, aqui, o que eu vou apresentar a vocês são os entendimentos possíveis em torno dessa matéria. Depois, eu até vou colocar a minha opinião enquanto jurista, não enquanto advogado. Sempre enquanto advogado vai ser a opinião que melhor reflita o interesse do cliente, e não há aqui nenhum desconforto em relação a isso, faz parte do processo dialético do direito. Beleza? Então, senhor Daniel chegando por aqui, senhora Vanilda também, Josefa está aqui, Silvia. E sem mais delongas, vamos começar a bater esse papo, começar a conversar sobre esse assunto. E, como eu disse, a nossa novela tem o seu primeiro capítulo
lá em 1990. Então, em 1990, nós vamos ter o primeiro capítulo dessa novela. E o que que essa novela ela trouxe lá em 1990? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, ela trouxe um artigo, que é o artigo 53, estabelecendo a seguinte regra de ordem pública. Isto é, uma regra que defenderia ali não o interesse individual de uma pessoa, mas o interesse coletivo de uma categoria considerada vulnerável, a categoria dos consumidores, e por isso uma matéria que permitiria ao juiz, inclusive de ofício, decidir sobre esse assunto. Trata-se da vedação às cláusulas abusivas, na proibição de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em posição manifestamente desvantajosa, que imponham ao consumidor um sacrifício exagerado, uma perda exagerada, manifestamente desproporcional. Especificamente, o artigo 53 diz o seguinte: nos contratos de compra e venda de imóveis, perdão, desculpa, nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis, nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis. Então, aqui tanto vai poder se incluir automóveis, né, veículos, automotores, eletrodomésticos, maquinários, quanto imóveis, sejam eles lotes ou imóveis construídos, edificações, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas, de pleno direito. Ou seja, o legislador aplicou aqui uma expressão nula de pleno direito para dar todo o peso da ordem pública aqui existente. Não se trata, portanto, de um assunto sobre o qual as partes possam renunciar ou dispor de maneira diversa. Não se trata de um assunto que o julgador possa decidir de modo diverso, porque aqui existe uma nulidade a ser declarada, inclusive, se for o caso de ofício, independente de provocação, porque há uma nulidade de pleno direito. As cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas, a nulidade de pleno direito das cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão do inadimplemento do devedor, do consumidor, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Então, o artigo 53 é muito claro ao dizer que as cláusulas que prevejam a perda integral dos valores pagos seria, então, uma cláusula considerada nula, tanto em contratos de compra e venda de móveis ou imóveis, quanto em alienações fiduciárias em garantia, cláusulas que estabeleçam como regra perda total das prestações pagas em função do inadimplemento do consumidor são consideradas cláusulas nulas. Pois bem, dito isso, a gente precisa, então, estabelecer a, a que respeito, né, sobre qual contexto essa cláusula de perdimento ou decaimento ela surge, né, de que forma ela surge nos negócios. Naquela época, 1990, década, né, de 1990, as cláusulas de perdimento ou decaimento eram cláusulas que, em linhas gerais, diziam o seguinte: que se o consumidor, né, se o adquirente, se o devedor, ele ficasse em mora e não viesse a purgar a mora no prazo adequado, aquele contrato poderia ser considerado resolvido, rescindido por inadimplemento, invocando o vendedor, nesse caso fornecedor, ele poderia invocar o inadimplemento reiterado como causa de resolução e aplicar como sanção por esse inadimplemento, cláusula penal compensatória,
a perda total dos valores pagos pelo então adquirente devedor consumidor. Então a cláusula, em linhas gerais, dizia isso, que se em virtude da mora não purgada viesse a ocorrer a resolução do contrato, o devedor seria penalizado com uma cláusula penal compensatória de perda integral dos valores pagos. Veja que essa cláusula, ela não leva em consideração, na sua redação, quanto foi pago. Ela se limitava a dizer perda total dos valores pagos. Qual era o fundamento invocado pelos fornecedores credores para a validade dessa cláusula? O fundamento era que o Código Civil da época permitia cláusulas penais compensatórias até no máximo o valor do contrato ou o valor da prestação principal garantida por aquela cláusula. Ora, numa compra e venda, numa promessa de compra e venda, num contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, o valor do contrato, nesse caso da prestação garantida por aquela cláusula penal, é o preço ou o valor da dívida, no caso da alienação fiduciária. Então, se o valor do contrato é 1 milhão, e eu estou em mora no pagamento desse preço, sinal de que eu paguei menos de 1 milhão. Se eu tivesse pago 1 milhão, eu não deveria mais nada. Então, considerando que eu paguei menos, 300, 400, 500 mil, eu perdi, e eu viesse a ficar em mora a ponto de perder o que eu paguei a título de multa, essa multa estaria dentro do teto, que seria o valor do contrato, o valor da obrigação principal. Então, se eu paguei 300 mil é menos de 1 milhão, estaria dentro desse teto da cláusula penal. Se eu paguei 400 mil estariam dentro de 1 milhão, então estaria dentro do teto dessa cláusula penal e assim por diante. A questão é que nesses contratos, quando ocorre a resolução por inadimplemento, ocorre também a retomada da coisa que estava sendo adquirida. Ou seja, se eu estava adquirindo um lote de terreno e ocorre a rescisão de contrato, eu perco o direito ao lote de terreno, que volta a pertencer ao vendedor, no sentido tanto possessório quanto no sentido proprietário, se for o caso. Se eu estava comprando um imóvel na planta, eu perco o direito de receber as chaves desse imóvel na planta, essa unidade vai ser vendida para outra pessoa. Se é uma alienação fiduciária, esse bem que serve de garantia vai ser apreendido e vai ser consolidada a propriedade em favor do credor, que terá esse bem para vender a mercado ou para vender em leilão. Então, o desconforto que essa cláusula trazia era o adquirente perdia tudo que havia pago, não importando quanto, era uma cláusula genérica que dizia que em função da rescisão se perderia tudo que fosse pago até aquele momento, e ainda perdia o direito sobre a coisa, que voltava, né, a estar livre para o credor, para que o credor pudesse pegar esse objeto e fazer ali uma nova venda. Então, o questionamento é que isso propiciava ao fornecedor um enriquecimento exagerado, porque ele tinha a integralidade dos valores pagos mais a coisa para ser revendida, ao mesmo tempo que imporia ao consumidor um sacrifício desproporcional. Agora, veja que a lógica da cláusula de perdimento, que era considerada, né, lá na origem nula de pleno direito e desproporcional, era a cláusula que impunha a perda integral dos valores pagos, sem fazer referência a quanto seria esse valor integral, né? Esse quanto que teria sido de fato pago. Eu paguei 5%, eu paguei 10%, 15%, 20%, 50%, 60%, 70%. Então, era uma cláusula desproporcional, porque ela permitiria, nesse contexto, uma perda potencialmente exagerada. O que o legislador nunca tratou no artigo 53? Quanto que seria uma perda razoável? O legislador se limitou a dizer que é nula a cláusula que impõe a perda total dos valores pagos, mas não estabeleceu qual seria um percentual considerado justo, qual seria um percentual considerado aceitável. Em razão disso, e com o passar do tempo,
nós acabamos tendo muitos contratos imobiliários sendo levados ao judiciário para discutir a nulidade da cláusula de perdimento. É essa cláusula de perdimento que seria nula de pleno direito justamente porque estaria impondo a perda total das parcelas. E como o legislador não estabeleceu o que seria uma perda justa, o que seria uma perda adequada, coube à jurisprudência definir o que seria uma perda justa, o que seria uma perda adequada. Então, o judiciário começou a dizer que seria justo que o credor retivesse de 10 a até 25% do valor pago. De 10 a até 25% do valor pago era o que, em média, nós encontrávamos na jurisprudência dos nossos tribunais, de um modo geral, inclusive do STJ. Então, dependendo de quanto que o adquirente consumidor pagou, a retenção a ele imposta variaria de 10% do que ele pagou, podendo chegar até 25% dos valores por ele pagos. Lógico que se ele pagou mais, a multa seria mais baixa, se ele pagou menos, a multa poderia ser um pouco mais alta, como um modo de compensar o credor fornecedor pelos custos da operação, tanto de ter posto o bem à venda, pago comissão de corretagem, tido custo de rescisão, tributário, etc., que toda aquela operação já, né, acarretou. Muito bem. Em torno disso foi, então, aprovada uma súmula, a súmula 543 do STJ. O STJ, então, lá no passado, aprovou uma súmula para regular esse assunto e para dizer que, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, e aí ele estava olhando para os imóveis onde essa cláusula de perdimento era mais presente e foi a mais questionada judicialmente, que para atender a essa determinação do Código de Defesa do Consumidor, teriam que ser devolvidas as parcelas ao consumidor, dependendo do caso, integralmente, se a causa da rescisão de contrato foi o inadimplemento do fornecedor, quer dizer, do próprio vendedor, teria o consumidor o direito a receber integralmente as parcelas que pagou, evidentemente, e se a culpa foi do consumidor, ele teria o direito de receber a diferença, descontada, uma multa que fosse considerada pelo juiz uma multa razoável, lembrando que o parâmetro, de um modo geral, vinha sendo entre 10% e 20% dos valores pagos, não do valor do contrato, mas sim dos valores até então pagos por aquele adquirente. Súmula 543. Bom, a súmula 543 causou um reboliço no mercado, não porque ela tivesse inovado sobre a matéria, mas porque ela determinava que a devolução fosse feita de forma integral e imediata no momento do desfazimento do negócio. E o mercado imobiliário começou a discutir que devolver as parcelas pagas, sejam elas integrais ou parciais, de forma imediata, seria complicado, porque seria necessário que esse imóvel fosse revendido, porque os valores até então pagos pelo adquirente já teriam sido empregados na construção da unidade ou nas obras de urbanização, no caso de loteamentos. Então, o argumento do incorporador é o seguinte: se todo o dinheiro que eu recebi do adquirente eu apliquei na própria construção, eu não vou conseguir ter esse dinheiro em caixa para, de forma imediata, devolver. Eu preciso pegar essa unidade e ter algum tempo para revendê-la, para eu poder ter caixa para fazer essa devolução. Esse era o argumento do mercado. Mas a súmula 543 mandando fazer a devolução imediata. Bom, diante desse cenário, o mercado então pressionou o legislativo a apresentar um projeto de lei que regulamentasse a matéria, pelo menos para o mercado imobiliário. Né? Para os demais mercados, a coisa não gerava tanta litigiosidade, né? No caso da compra e venda de eletrodomésticos, compra e venda de veículos, a discussão ela se dava em outro contexto. E aí, no mercado imobiliário, se aprovou a Lei
786 de 2018, finalzinho de 2018, 13786, conhecida como Lei do Distrato ou Lei dos Distratos. Essa lei vem justamente a pedido do mercado imobiliário, né, por um lobby do mercado imobiliário, para que se regulamentasse a devolução dos valores pagos de uma maneira que fosse viável ao mercado fazer essa restituição, para se afastar, então, a incidência da súmula 543, pelo menos em relação aos contratos novos, pelo menos em relação aos contratos que estivessem sob a égide dessa nova lei, a Lei dos Distratos, Lei 13.786. E foi isso que aconteceu. Essa lei veio e alterou a 4591 de 64, que é a Lei de Incorporação Imobiliária, né, que vai tratar justamente da venda de imóveis em construção, e vai alterar também a 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento de Solo Urbano, que é a lei que vai regular a promessa de compra e venda, os compromissos de compra e venda de lotes de terreno, né, em loteamentos que estão em processo de urbanização para futura entrega. Então a gente vai ter na Lei dos Distratos, 13786, um novo tratamento para maneira de restituir valores pagos nos casos de rescisão de contrato, nos casos de resolução de contrato. Beleza? Então, ó, 1990 vem o Código de Defesa do Consumidor, pé no peito, diz, ó, aqui é nulidade de pleno direito, cláusula que impõe a perda total dos valores pagos pelo consumidor em operações, né, de compra e venda de imóveis ou alienação fiduciária, tem que prever uma penalidade que seja proporcional, que não seja abusiva. Não definiu o legislador consumerista qual seria o percentual razoável de retenção e coube ao judiciário arbitrar esse percentual ao longo do tempo, culminando com a súmula 543 do STJ e, na sequência, uma reviravolta de mercado com a lei dos distratos. O que é a lei dos distratos, então? Buscando resolver a polêmica e organizar o artigo 53 do CDC, ou seja, organizar percentualmente o artigo 53 e definir prazos de devolução dos valores pagos, o que o legislador, então, definiu. O legislador definiu dois sistemas, dois microsistemas distintos para os casos de rescisão de contrato por culpa do consumidor, por culpa do adquirente, em relação à perda de valores pagos. O regime da incorporação imobiliária, que é o regime da 4591, e o regime do loteamento urbano, que é o regime da 6766. No regime da 4591, é para aqueles casos em que eu estou adquirindo um imóvel a ser construído, né? Então, uma unidade em uma futura edificação. Quando a gente vai no stand de vendas de uma incorporadora que está ali vendendo um apartamento na planta, está vendendo uma loja comercial na planta, e eu vou adquirir ali aquela unidade a prazo para receber essa unidade no momento futuro, a 4591 regula. Mas se eu estou indo ali num loteamento novo, que está vendendo lotes para futura construção de imóveis, né? Geralmente ali muitos desses loteamentos hoje para imóveis residenciais, construção de casas, e eu estou indo num stand para compra de um lote, aí é a 6766 que vai regular essa matéria. Então, de um lado, nós vamos ter a aquisição de imóveis em futuras edificações, e do outro a gente vai ter a aquisição de imóveis em futuros loteamentos, aquisição de lotes de terreno. Beleza. Como é que ficou a matéria, então, para a incorporação imobiliária, ou seja, para compra e venda de imóveis em construção, unidades imobiliárias futuras em condomínios que estão sendo construídos? A 4591 de 64, alterada pela Lei dos Distratos, passou a ter o artigo 67A, artigo 67A, dizendo o seguinte, que caso o adquirente dê causa
a resolução do contrato, o adquirente, consumidor, seja aquele que está em mora, ficou inadimplente e por causa da sua inadimplência deu causa à rescisão de contrato, a pena aplicável a ele por conta desse inadimplemento, por conta dessa rescisão contratual, seria uma pena convencional obrigatoriamente prevista em contrato, não excedente a 25% dos valores pagos. Então, uma multa que não poderia exceder 25% dos valores pagos. Então, se eu comprei um imóvel de R$ 1 milhão na planta, já paguei 200 mil e eu fico em mora, e isso acarreta a rescisão desse contrato, a penalidade aplicada a mim por inadimplemento consistiria numa penalidade de até 25% dos valores pagos conforme previsto em contrato. Se o meu contrato prevê a perda dos 25% desses valores pagos e eu paguei 200 mil, então eu vou ter ali a perda de R$ 50 mil daquilo que eu paguei. E eu teria a devolução dos outros 150 mil abatido antes a comissão de corretagem. Então, digamos que a comissão de corretagem tenha sido de 5%. Então, como a venda foi de 1 milhão, 5% de 1 milhão seria 50 mil. Então, eu perderia a multa de 50 mil mais a comissão de corretagem de 50 mil, se esse foi o valor efetivamente pago ao corretor. Perderia 100 mil, como eu paguei 200, recebi os outros 100 e saio da operação sem a perda total dos valores pagos, que era o objetivo da lei consumerista, que não se impusesse a perda total, e a maneira como o legislador depois regulamentou isso para fins de incorporação. No caso de empreendimentos com patrimônio de afetação, essa multa passou a poder alcançar até 50% dos valores pagos, na forma do parágrafo 5º do artigo 67A. Então, especificamente, empreendimentos com patrimônio de afetação, isso poderia ir até 50% dos valores pagos. Então, a gente teria aqui um cenário que, se fosse patrimônio de afetação e a multa tivesse sido convencionada no teto, nós teríamos uma perda de 150 mil, 50 mil de comissão de corretagem, 100 mil de cláusula penal, né, de perda de valores, sobraria 50 mil para ser devolvido a esse adquirente consumidor. Isso nos moldes da Lei 4591, alterada pela Lei dos Distratos. Acontece, pessoal, que para os loteamentos urbanos, para a regulamentação da Lei 6766 de 79, a Lei dos Distratos não trouxe o mesmo tratamento, trouxe um tratamento diferente. Para os loteamentos, Lei 6766 de 79, o artigo introduzido foi o 32A. E nesse 32A, o legislador vai dizer o seguinte, que a cláusula penal aplicada em caso de rescisão de contrato por culpa do adquirente, do consumidor adquirente, o valor da perda, né, da multa aplicada sobre o contrato, estaria limitado a um desconto de 10% do valor atualizado do contrato. A cláusula penal estaria seguindo ali a métrica comum das arras, e isso abrangeria inclusive as arras, limitado a um desconto de 10% do valor do contrato. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque é valor do contrato e não valor das parcelas pagas. Então, para a incorporação imobiliária, compra e venda a prazo de imóveis em construção ou recém-construídos, a cláusula de perda de valores pagos não pode ultrapassar a 25% do valor pago. Isso na 4591. Mas na 6766, na compra e venda a prazo de lotes em loteamentos urbanos, essa perda está limitada a 10% do valor atualizado do contrato. O que não é a mesma coisa. O que não é a mesma coisa. Porque se o lote de terreno ele vale R$ 1 milhão,
essa multa pode chegar a R$ 100.000, mas porque 10% do valor atualizado do contrato. Só que ele não está considerando aqui quanto que essa multa de 10% do valor do contrato representa em relação à quantidade de valor pago pelo adquirente. Diferentemente do que foi feito na Lei 4591, que é um percentual do valor pago, a multa incide sobre o quanto foi pago, no loteamento a multa incide sobre o valor do contrato. Quem atua com direito contratual em geral sabe que é comum que as cláusulas penais sejam um percentual do valor da obrigação. Portanto, se a obrigação é o preço, seria um percentual do preço total. Então, não há aqui nenhuma grande novidade se nós pensarmos sob o ponto de vista da técnica contratual. Eu ter uma multa de 10% do valor do contrato quando eu sou inadimplente em relação ao contrato, isso acarreta a quebra do contrato, não chega a ser algo estranho ao direito contratual. O problema é que, nesse contexto específico, pode acontecer a perda total dos valores pagos. E é aqui que o bicho vai pegar. Porque se eu tenho um contrato de promessa de compra e venda de lote que prevê, de acordo com a lei, a perda de 10% do valor atualizado do contrato em caso de inadimplência do adquirente, se o contrato está valendo 1 milhão e esses 10% hoje são 100 mil, mas o adquirente pagou só 80 até o momento, esse adquirente, em razão do seu inadimplemento, vai perder tudo. Se ele pagou menos de 10% ou até 10% do valor do contrato até esse momento, a rescisão do contrato com a aplicação dessa cláusula penal de retenção de valores, ela vai representar a perda total das parcelas. E aqui ocorre o possível conflito entre duas normas: o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 6766 de 79, com a redação que lhe foi dada pela Lei dos Distratos de 2018. Porque a aplicação dessa cláusula penal de 10% pode representar a perda total dos valores pagos e, com isso, gerar esse conflito entre o 53 do CDC e o 32A da 6766. Bom, é claro que situações como essa começaram a aparecer no judiciário. Mesmo depois da lei dos distratos, nós continuamos observando conflitos que vão desaguar no judiciário em relação à perda dos valores pagos. Com adquirentes dizendo: olha, é nula a cláusula que me impõe a perda total do que eu paguei, e nesse caso concreto, a regra contratual aplicada, ainda que ela esteja de acordo com a literalidade da lei dos distratos, ela está impondo algo que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a perda total de valores. Nesse caso, deve-se aplicar a perda apenas de um percentual do que eu paguei, e não uma perda de 10% do valor do contrato. Aqui deve-se aplicar, por analogia, a solução da lei de incorporações, para evitar que a perda do adquirente seja total e, portanto, contrarie o artigo 53 do CDC. Esse é o argumento que os adquirentes começaram a apresentar em juízo, dizendo: olha, 10% do valor atualizado do contrato é o teto, mas não significa que esse teto deva sempre ser aplicado em qualquer hipótese. Porque se eu aplicar esse teto sempre em qualquer hipótese, eu posso ter perda total de valores. E essa perda total de valores ela contraria um direito básico do consumidor de não ter a perda integral dos valores pagos como consequência do seu inadimplemento, porque isso caracterizaria uma cláusula abusiva. Bom, nesse contexto, nós vamos então observar o surgimento de um novo debate jurisprudencial. O debate agora é justamente sobre esse limite nos contratos de loteamento.
Se esses 10% do valor do contrato atualizado representarem a perda integral dos valores pagos, deve prevalecer a regra da lei dos distratos ou deve prevalecer a regra do Código de Defesa do Consumidor? Se nós pensarmos sob o ponto de vista da lei mais nova, a lei mais nova é a lei dos distratos. Então, a lei mais nova teria uma regra que prevaleceria, em tese, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, se nós formos olhar também sob o ponto de vista da especialidade, a Lei 6766 é específica para loteamentos urbanos, enquanto que o Código de Defesa do Consumidor ele é geral. Ele trata, né, de compra e venda a prazo, promessas de compra e venda a prazo, de bens móveis, imóveis e alienações fiduciárias em geral. Por outro lado, se nós formos olhar sob o ponto de vista da tutela de interesses, o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema de ordem pública que protege o consumidor vulnerável e que tradicionalmente vem prevalecendo sobre outras normas, ainda que de caráter especial ou ainda que mais novas, quando elas entram em colisão de tal forma a esvaziar um direito básico do consumidor ou a contrariar uma regra explícita de nulidade absoluta de proteção ao consumidor. Nós temos aqui um conflito interpretativo, uma antinomia de segundo grau, quando eu tenho a solução entre essas duas regras legais, ela tem múltiplos fundamentos que podem gerar a prevalência de uma lei ou podem gerar a prevalência da outra lei. Não é uma regra de interpretação simples. Eu não tenho uma única solução a ser aplicada aqui. Eu tenho soluções distintas possíveis, ficando, portanto, a critério do julgador eleger qual aquela que faria mais sentido dentro do nosso sistema jurídico. E aí nós vamos ter uma decisão de 2025, de setembro de 2025, da terceira turma do STJ, no recurso especial 2.111.681, originário de São Paulo, 2.111.681, originário de São Paulo, terceira turma, relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela foi voto vencedor, o relator original, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, foi vencido, então uma decisão aqui em que a relatora para o acórdão, ministra Nancy Andrighi, houve a decisão no sentido de prevalência do artigo 53 do CDC, e dizendo que é abusiva a perda substancial dos valores pagos na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, não podendo a retenção ultrapassar o percentual de 25% dos valores pagos pelo consumidor. Ou seja, aqui nesse caso, a interpretação foi em favor do adquirente consumidor e aplicando-se a regra dos 25%, que é lá da 4591, também para evitar que no loteamento urbano a regra dos 10% do valor do contrato pudesse impor a perda total dos valores pagos. Mas, gente, num contrato de R$ 1 milhão, em que a multa seria de 100 mil e que os valores pagos foram 80, né, 20 ou 25% desses valores pagos seriam ali, né, 25% desses valores pagos seriam ali R$ 20 mil. Então, ao invés de eu ter uma multa de 100 mil que consumiria todo o valor pago de 80, eu teria uma multa de 20 mil com devolução de 60, né, nesse contexto. Então, o STJ está dizendo, olha, aqui nesse caso, a aplicação literal da 6766, da lei dos distratos, da 13786, a interpretação literal contraria o artigo 53 do CDC, e o artigo 53 do CDC deve prevalecer para impedir a perda integral dos valores pagos pelo consumidor. Setembro de 2025. E aí agora, em dezembro de 2025, a quarta turma julgou no dia 1º de dezembro de 2025, julgamento publicado no Diário Oficial no dia 4/12,
O recurso especial 2232.983, também originário de São Paulo, 2232.983, também originário de São Paulo, agora relatoria da ministra Isabel Galotti. E aí, nesse julgado, o STJ decidiu ao contrário. Decidiu que se a multa pactuada está de acordo com o limite estabelecido na lei específica, lei dos distratos e lei de loteamento urbano, né, o artigo 32A da lei 6766 de 79, que se a cláusula penal está de acordo com o limite legal de 10% do valor do contrato atualizado, que mesmo que essa cláusula possa, na prática, importar na perda integral dos valores pagos, essa cláusula não seria, por si só, abusiva. Que ela só seria abusiva se, no contexto do caso concreto, circunstâncias pudessem indicar um comportamento abusivo por parte do fornecedor. Então, e o STJ, nesse caso, ele vai reformar a decisão do TJ de São Paulo, que arbitrou uma perda de 20% dos valores pagos, né? Que, ao entender que a aplicação da multa de 10% do valor do contrato imporia a perda total das parcelas, para atender ao artigo 53, o Tribunal de Justiça foi lá e aplicou, por arbitramento, uma perda parcial, né? Uma perda de 20% dos valores pagos. E o STJ está dizendo aqui que a modificação promovida pelas instâncias ordinárias, ao fixar a retenção em 20% sobre os valores pagos, contraria a legislação específica sobre o tema. Ou seja, aqui o STJ adotou o critério da especialidade, né, a lei mais nova e de caráter especial, excepcionando a lei mais antiga e de caráter geral, que seria o CDC. Então, nesse caso, prevaleceriam os percentuais da Lei 6766 de 79, alterada pela Lei de 2018, no lugar da aplicação do 53 do Código de Defesa do Consumidor de 1990. Então, veja que as turmas estão decidindo de maneira diametralmente oposta. Lembrando que a decisão na terceira turma não foi por unanimidade, o que mostra que, mesmo dentro da terceira turma, ainda podemos observar essa divergência sobre prevalência do 53 do CDC ou sobre a prevalência do 32A da Lei 6766 de 79. Então, temos aí um cenário que é um cenário de ainda controvérsia sobre a temática da cláusula de perdimento, mesmo depois da regulamentação específica da lei dos distratos. Vale observar aqui também que há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, os nossos tribunais, especialmente o STJ, já decidiu que, no caso da alienação fiduciária, por exemplo, o processo de execução da garantia com a consolidação da propriedade do imóvel e a venda desse imóvel em asta pública, em leilão, pode acarretar numa conta que não reserve nenhum saldo a ser devolvido ao adquirente, porque ao fazer a consolidação da propriedade e a levar o imóvel em leilão, pode ser que o valor arrecadado nesse leilão ele não seja, não haja sobras, ele seja suficiente apenas para quitar ali a dívida acumulada, ou às vezes não alcança nem a dívida acumulada, e que nesses casos a perda integral dos valores pagos não seria abusiva, porque se teria respeitado o devido procedimento expropriatório com a venda pelo melhor preço alcançado no mercado da coisa dada em garantia. Então, no caso da 9.514 de 97, o STJ já consolidou o entendimento de que não haveria contrariedade ao artigo 53 do CDC, entendendo que na 9.514, uma vez respeitado o procedimento expropriatório, se o resultado final da expropriação do bem resultar em perda integral do que foi pago, porque o que foi arrecadado com a venda do bem mal cobriu as despesas acumuladas e a dívida acumulada
daquele financiamento, que não haveria aqui violação ao 53 do CDC, porque prevaleceria o procedimento especial da Lei 9.514 no que se refere ao procedimento de recuperação de crédito. Então, veja que a gente já tem um precedente importante na alienação fiduciária em que se admite que o resultado expropriatório da execução da garantia possa ser não sobrar saldo nenhum para devolver para aquele devedor inadimplente, principalmente quando a dívida acumulada ficou muito alta, quando o bem já está depreciado pelo uso, né, e o valor arrecadado ele acabe sendo menor do que o valor da dívida ou acabe empatando ali com o valor da dívida. Então, isso pode ser um indicativo para a gente de que a decisão da quarta turma pode vir a prevalecer sobre a terceira turma ao longo do tempo. O futuro próximo nos dirá qual dos dois, né, entendimentos é o que virá a prevalecer, mas fato é que, enquanto isso não acontece, nós continuaremos observando essas teses sendo apresentadas no judiciário, ou seja, adquirentes de lotes urbanos quando penalizados com a perda integral dos valores pagos, porque o quantitativo desses valores ficaria abaixo dos 10% do valor do contrato, que essas pessoas, né, certamente, se bem orientadas, buscarão o judiciário para discutir ali a interpretação do 53 do CDC e a sua eventual prevalência sobre as regras da Lei 6766 de 79. E, como eu disse, a questão está aberta no STJ. A gente tem na terceira turma posição favorável ao consumidor e na quarta turma agora uma posição manifestamente favorável ao fornecedor, deixando, portanto, o tema em aberto. Então, mais um capítulo dessa história da novela da cláusula de perdimento. Particularmente, e aí aqui é a minha opinião, não como advogado, em representação ao interesse do meu cliente, que pode ter um interesse pela restituição dos valores pagos, ou pode ser que ele seja o loteador vendedor e tenha, portanto, interesse na aplicação literal da 6766, me parece, e sempre me pareceu isso desde antes, que a ideia de perda parcial dos valores pagos, quando aplicada genericamente, ela é tão arbitrária quanto a perda integral dos valores pagos quando aplicada genericamente. Explico. Quando eu digo que se você descumpre um contrato, você perde tudo que pagou, sem levar em consideração quanto é esse tudo, isso evidentemente pode causar várias situações desproporcionais. Porque se você pagou 10% do valor do contrato, esse tudo tem um impacto. Se você pagou 50% do valor do contrato, esse tudo tem um outro impacto muito diferente. E a minha crítica sempre foi que a lógica deveria ser, a meu ver, estabelecer um teto percentual em relação ao valor do contrato e não em relação ao valor pago. Ou seja, eu vou repetir, eu posso repetir aqui, Nilton, o número dos recursos especiais, mas eu vou colocar depois na descrição também desse vídeo, no meu feed e lá no canal do YouTube, para você poder anotar com calma. Mas eu repito sim já já. Os dois recursos especiais. Aliás, eu já vou repetir de uma vez e aí eu concluo o meu raciocínio. O mais recente, que é esse agora da quarta turma, é o recurso especial 2.232.232.983 de São Paulo. E o anterior, julgado em setembro pela terceira turma, é o RESP 2.111.681. 2.111.681, também originário de São Paulo. Mas voltando aqui, desde lá atrás, antes da súmula 543 e antes da lei dos distratos, me parecia que a solução ideal seria se estabelecer um valor limite para a multa que fosse proporcional ao valor do contrato e não à quantidade de valores pagos, porque a quantidade de valores pagos pode ser pouco para um e pode ser muito para outro. E se eu aplico como sanção a perda percentual do que foi pago, eu posso estar beneficiando quem ficou muito inadimplente e penalizando quem pagou um pouco mais, e eu explico.
Vamos dizer, vamos dizer que duas pessoas tenham adquirido na mesma data imóveis na planta em um empreendimento imobiliário regido pela 4591, Lei de Incorporações. Eles compraram dois apartamentos, cada um comprou um apartamento, o 101 e o 102 serão futuros vizinhos se esses contratos forem levados adiante. Os dois compraram imóveis e esses imóveis valiam 1 milhão cada imóvel. De um lado, Dona Maria comprou esse imóvel e começou ali, deu o sinal, o princípio de pagamento e começou a pagar as parcelas do preço. Previsão de entrega: 36 meses. De outro lado, seu João também pagou o sinal, o princípio de pagamento, começou a pagar as parcelas do preço, também ali com previsão para entrega daí a 36 meses. Acontece que Dona Maria, ela começa a ter dificuldade logo no início do contrato, começa a ter dificuldade de pagamento, e ela então se torna inadimplente, tendo pago apenas 10% do valor total do contrato. Então ela pagou 100 mil reais quando teve dificuldade e parou de pagar. Nenhum dos dois recebeu unidade nenhuma, deixe claro. Já o seu João, ele tinha uma graninha maior acumulada, que ele tinha feito uma reserva, e ele deu uma entrada maior, fez pagamentos maiores, ele pretendia pagar em menos tempo, e ele já tinha pago 200 mil reais quando ele também teve dificuldades e ficou em mora. Todos dois tiveram dificuldades na mesma época, todos dois ficaram inadimplentes na mesma época, mas Dona Maria tinha pago apenas 100 mil dos 1 milhão, enquanto que o seu João tinha pago 200 mil do 1 milhão. E os dois foram, então, atingidos pela resolução do contrato por inadimplemento, ou seja, o incorporador vendedor pediu a rescisão do contrato dos dois. E as duas rescisões aconteceram na mesma data. Então, eles compraram no mesmo dia, ficaram inadimplentes na mesma época e tiveram a rescisão no mesmo momento. Pela regra que hoje nós temos na 4591, em razão da lei dos distratos, a multa pode ser de até uma perda de 25% dos valores pagos. E digamos que esse incorporador tenha aplicado essa regra de maneira literal e uniforme, 25% dos valores pagos. Pelo inadimplemento contratual de Dona Maria, ela será penalizada em 25 mil reais, porque ela pagou 100 mil, então ela vai ser penalizada em 25 mil reais e vai receber de volta 75 mil reais. Eu estou aqui usando grosso modo, não vou entrar no detalhe de outras despesas que poderiam ser descontadas dela, vou considerar só a multa. E o seu João? Bom, o seu João que comprou na mesma data, ficou inadimplente na mesma época, de um imóvel que custava o mesmo valor. Como ele tinha mais economias no início e pagou um pouco mais, ele deu mais dinheiro na frente. Ele foi mais adimplente, né? Porque ele botou mais dinheiro. Ele vai ser penalizado em 50 mil reais e vai receber de volta 150 mil. Então ele vai pagar uma multa de 50 mil, enquanto Dona Maria vai pagar uma multa de 25 mil. Mas os dois compraram na mesma data unidades idênticas no valor de 1 milhão de reais cada uma. Os dois ficaram inadimplentes em épocas semelhantes e tiveram a rescisão do contrato ao mesmo tempo. Por que que um pagou uma multa de 25 mil e o outro pagou uma multa de 50 mil? Isso sempre me incomodou, porque faz com que aquele adquirente que se esforça mais e consegue pagar mais no início, consegue colocar um valor maior no começo, ele, se ficar inadimplente, será penalizado de forma mais pesada, estimulando que esse adquirente pague o mínimo possível, a menor parcela de obra possível, para não correr o risco de, em caso de uma fatalidade de ficar inadimplente, ele não perder tanto. O estímulo não é em favor daquele que paga mais, é em favor daquele que paga menos. E isso sempre foi muito esquisito na minha cabeça. Só que a lei dos distratos, na parte da incorporação imobiliária, adotou esse entendimento, que era o entendimento dos tribunais. Perde-se um percentual do que foi pago, independentemente se o que eu paguei foi muito ou pouco. A solução
aplicada a Lei 6766, que é uma multa de até 10% do valor do contrato, funciona de forma diferente. Por quê? Porque ela aplica uma multa igual. Se fosse 10% do valor do contrato, como os contratos são de 1 milhão, a multa seria de 100 mil. Assim, os dois seriam penalizados em multa no mesmo valor. Tanto Dona Maria seria penalizada em 100 mil, quanto seu João seria penalizado em 100 mil. O inadimplemento dele seria tratado de forma uniforme, de maneira uniforme. Os dois compraram imóveis de 1 milhão, os dois ficaram inadimplentes na mesma época, os dois tiveram rescisão de contrato no mesmo período, os dois seriam penalizados no mesmo valor. Acontece que, para o seu João, a multa de 100 mil representaria devolver 100 mil, mas para a Dona Maria, a multa de 100 mil representaria perder tudo. E é aí que está a divergência no STJ. Em que pese a solução dos 10% sobre o valor do contrato, ela seja uniforme para todos os adquirentes, ela não dê tratamento diferenciado, né, mais brando ou mais severo a quem pagou mais. Estou falando aqui em números, não em percentuais, porque em percentuais seria igual, mas em números absolutos, quem paga mais acabaria penalizado maior, e no loteamento não, né, já que a multa seria baseada no valor do contrato e não no valor pago. Só que está gerando esse problema, que é quando a multa praticada com base no valor do contrato representa a integralidade do que foi pago, isso colidiria com o artigo 53 do CDC. Seria uma cláusula abusiva? Estaria os 10% do valor do contrato de fato impondo genericamente uma perda total abusiva com enriquecimento sem causa do fornecedor? Para a quarta turma, não, né? A cláusula em si não apresenta um percentual abusivo de perda, seria um percentual compatível com a legislação vigente e que, eventualmente, isso importará em perda total. Não é uma cláusula de perda total absoluta, sempre será perda total, mas uma cláusula que, eventualmente, pode impactar na perda total por consequência, não por definição, né? Então, vamos ver como é que isso vai, né, ser resolvido no futuro próximo, por uma eventual uniformização dessa jurisprudência. É claro que isso provavelmente virá, né, num futuro próximo, para definir se o correto é em casos em que a multa de 10% importe perda total dos valores pagos, se essa multa terá que ser revista pelo judiciário, arbitrando-se um outro valor de multa, ou se aqui, apesar de importar na perda total dos valores pagos, não haveria infração ao artigo 53, porque não seria uma cláusula de perdimento em si, mas uma eventual consequência da aplicação de uma cláusula de 10%, né? E aí a gente vai ver o que de fato vai acontecer. Certo? Muito bem, vamos chegando aqui ao final da nossa live, batendo aqui a nossa 1 hora tradicional de live de manhã, geralmente 50 minutos a 1 hora. Vamos chegando aqui com mais esse capítulo da novela da cláusula de perdimento, principalmente em contratos imobiliários, em que a discussão, mesmo depois da lei dos distratos, parece não ter fim agora no contexto dos loteamentos urbanos. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que o conteúdo tenha chegado a vocês de maneira clara, que quem não teve contato com essa matéria ainda tenha conseguido entender o contexto da discussão. Quem já tem contato com essa matéria, já está mais familiarizado com ela, que tenha ajudado aí, contribuído no reforço do entendimento sobre a matéria. Esse artigo 53, desde que eu lá comecei a dar aula no final dos anos 1990, é um artigo que sempre foi um objeto de aula importante, específica, porque, né, dá muito pano para manga. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos caminhando para o final dessa live. Na semana que vem nós temos uma semana natalina, né? Nós temos aí a semana de Natal. Na segunda-feira ainda é dia 22, então eu ainda vou fazer a minha live natalina aqui no dia 22, vai ser a última do ano. Eu não vou fazer a live da semana do Ano Novo, mas a live na semana do Natal a gente vai ter. Então, dia 22 a gente vai ter live, vai ser a última do ano. Então, quem não estiver viajando, quem não estiver aí
já envolvido nos preparativos das festas e puder prestigiar a nossa última live do ano, dia 22 de dezembro, começando direito 7h30, a gente faz lá a gente vai ter lá o nosso encontro final, fazendo aí um balanço do nosso ano de 2025. Beleza? Então, dia 22, nossa live final de 2025, para fazer aí o Bota Fora 2025, né, o Boas Festas. A quem não puder estar, já deixo aqui meu Feliz Natal, minhas boas festas, bom ano novo, que tenhamos aí um ano de 2026 muito próspero e muito próspero em tudo, né? Alegria, em amor, né? Felicidade abundante, que nós tenhamos sucesso profissional e que, enfim, possamos estar com saúde aqui juntos para fazermos um 2026 começando direito, né, ao longo do ano todinho, com muito assunto para bater papo. Gente, um abraço, até o dia 22, nossa última live de 2025. Aguardo vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau.